finalmente. Boa noite. Vamos começar a nossa live. Por que finalmente? Porque realmente eu não sei fazer isso, tá? Primeira vez que eu estou fazendo e estou adorando a ideia. Eu vou contar a história para vocês, como que foi que isso tudo começou. Primeiro de tudo, né? Eu sou a doutora Eliane Turano Monteiro de Castro Torres, tá? Pediatra, há 43 anos. Depois de 17 anos de formada, que eu me formei em 1980, eu fui fazer homeopatia. E lá no Instituto Hahnemanniano do Brasil, na cidade. E depois do curso de 3 anos, eu fiz a pós-graduação em homeopatia, depois fiz a pós da pós, e aí fui fazendo outras especializações em homeopatia e continuo estudando até hoje, né? Até hoje estudo muito, inclusive nós temos um grupo de estudos, somos três amigas, A e I, né? Inês, Eliane e Andréia, tá? Nós estudamos todo domingo às 4 horas da tarde. E um dia nós resolvemos finalmente tomar um cafezinho, mais uma vez aqui em casa, que nós fazíamos sempre isso antes da pandemia, e não conseguimos fazer mais com a pandemia. Então resolvemos voltar a fazer isso. E nesse dia a Andréia resolveu trazer o marido dela para tomar café também. E quando ele veio aqui, começamos a conversar sobre o Instagram, porque eu estava fazendo um curso e estava querendo incrementar aí o Instagram, ou pelo menos começar a aprender sobre o Instagram. E ele começou a me ensinar sobre coisas do livro, né? Que eu comentei que eu tinha o meu livro e que eu queria falar sobre o meu livro. Naquele mesmo dia ele me mandou um vídeo que eu realmente fiquei apaixonada pelo vídeo. Aí eu disse, meu Deus, eu quero fazer isso, porque eu sempre quis mostrar, né, esse trabalho, né, do livro e não sabia como. E eu acho que o Marcelo conseguiu entender o que eu queria. Então ele tem feito esse trabalho para mim, que eu estou realmente adorando, e eu quero muito que vocês curtam, vejam tudo que tem que fazer, tudo tem direito aí no Instagram, tá? É o Infinity Six, que ele tem me ajudado em tudo o que tem sido feito. Então eu agradeço muito ao meu amor, meu Amâncio, meu marido, que tem tido uma paciência tremenda comigo, ao Marcelo do Infinity Six, a todos que me ajudaram, principalmente o Wilder e Sidney também, que é o do meu curso, a Tamashi, a Tatiana, Josiel, todo mundo que tem me ajudado, a Bruna, o Bruno e muitos outros que sempre me ajudaram, mas que fizeram tudo isso acontecer, tá? Então vamos lá. O que eu gostaria de falar com vocês, né, sobre o meu livro? O meu livro, quando eu me formei em 1980, eu comecei a escrever, porque eu fiquei grávida, né, e tive a minha filha, e com a minha filha, olhando pela minha filha e tudo mais, eu fiquei muito emocionada, sabe? Muito emocionada mesmo com tudo que eu via. Parece que realmente nós ficamos bem mais sensíveis, né, quando temos um filho. E a impressão que eu tinha é que eu entendia tudo, um monte de coisas que eu não entendia antes. E me deu vontade de escrever, porque senão eu poderia perder aquela sensação que eu estava tendo, aqueles pensamentos que eu achava que eram tão lindos. E comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, uma das primeiras coisas que eu escrevi, não, a primeira coisa, não, eu escrevi uma outra coisa que não está aqui, mas uma das primeiras coisas foi isso aqui, tá? Que eu vou ler para vocês, que eu acho que realmente demonstra um pouquinho do que eu gostaria de comentar e de conversar com vocês em todas essas lives. Se seu bebê conseguisse se expressar por meio de palavras, certamente você iria compreendê-lo mais facilmente. Mas, para um observador atento, ele a todo instante está tentando dizer muitas coisas, esperando de você uma reação. Observe bem o seu bebê. Sinta o que ele tenta lhe dizer. Não tente adivinhar, mas simplesmente sinta o que ele sente. E quando vocês dois estiverem bem sintonizados um com o outro, na mesma faixa de sentimentos, tente dar-lhe a certeza de que ele tanto necessita.
Aí o bebê falando: mamãe, você me ama? Vim ao mundo em meio de tantas dificuldades, de um jeito que certamente não foi como vocês sonhavam totalmente. Sei que queriam me dar melhores condições, talvez pensassem em outra maneira, quando estivessem mais preparados. Os pais sempre pensam assim. Porém, pela sabedoria do amor, este foi o momento em que fui colocado no mundo, para mostrar-lhes que existem muito mais coisas importantes para se viver, para se sentir. Existe o amor para preencher nossa vida. Dessas coisas eu sei, ou pelo menos tenho tudo isso dentro de mim. Mas como fazer para colocar tudo isso em prática? Se não conheço direito meu corpo, se não conheço o mundo, se tanto preciso aprender. Preciso de vocês, do seu carinho, do seu cuidado, da sua atenção, da sua compreensão. Resumindo, do seu amor. Isto sim é essencial para mim, mais do que qualquer outra coisa. E aí, o bebê continuou conversando muito comigo. Todos os bebês, porque eram muitos bebês mesmo, né, que eu ficava vendo sempre pela profissão e também percebendo muitas coisas. E continuei escrevendo durante todos esses anos. Só que depois de um tempo, né, que eu resolvi fazer um livro com as coisas que eu tinha escrito. E aí comecei a escrever tudo o que eu percebia também na profissão, tá? Não sobre coisas científicas, mas lógico, a gente sempre coloca um jeitinho, né, nosso nos detalhes, né, nas sensações. Então tinha algumas coisas realmente de pediatria, com certeza. Até porque eu tratava de bebês, né, e trato até hoje, né, agora de 0 a 2 anos na maternidade, não é mais maternidade, mas no ambulatório de puericultura, tá? E no consultório também. Então eu escrevi um livro baseado em algumas coisas que na altura, né, o hospital lá onde eu trabalho era maternidade. Então, coloquei muitas experiências das mães, dos bebês, e o livro tem tudo isso, inclusive teatrinho, tem até teatro no livro, que nós fazíamos sempre na semana da amamentação, fazíamos o teatro, né, com as mães, com os personagens lá, ficava muito legal. Depois vocês podem até ver isso no livro. Aliás, vai ser até melhor, porque nós estamos planejando um livro, um audiolivro, tá? E o audiolivro vai ser muito interessante, eu acho que vai ser formidável, porque o Marcelo vai colocar as palavras das mães, as palavras da mãe, no caso, né, as minhas palavras, tem lá o olhar do pediatra, e também o bebê, né, com a vozinha do bebê. Então, quando a mamãe estiver amamentando, quando estiver assim sem vontade de ler, pode ouvir o livro e vai ser muito legal, porque eu acho que a assimilação vai ser bem melhor, porque muitas pessoas não têm muita coragem de ler o livro. Já cheguei a essa conclusão, que eu deixei esse livro depois que eu lancei 3 vezes. Muito poucas pessoas leram. E eu estou vendo que agora, com essas postagens que o Marcelo está fazendo e colocando aí no Instagram, assim, está muito mais fácil da compreensão ser alcançada, sabe? E da visualização ser feita. Então a intenção aí é essa, que as pessoas aproveitem, tá? E assim, leiam o livro ou ouçam o livro, tá? O livro, né? E depois de 9 anos, uma vez, quando a minha filha estava numa aula de piano com a Andréia, que é essa minha amiga, tá? Ela estava também dando uma aula para minha filha. Eu escrevi aqui um negócio muito interessante que eu acho bom mostrar para vocês. Que foi o porquê, que agora o papelzinho saiu, né? O porquê de eu ter escrito o livro. Aqui, ó. Vou ler só um parágrafo, tá? Usando de toda sinceridade nas palavras, procurando ser o mais justa possível nos meus pensamentos, indo ao mais profundo de mim mesma, fui levada a escrever esse livro,
pela necessidade que sinto de não me calar. É isso, gente. Quando a gente escreve com calma, né, parece que o sentimento fica muito mais fácil de ser colocado, né, para as pessoas entenderem. E é isso mesmo, eu sinto essa necessidade muito grande de conversar com quem precisa, né, saber de certas coisas que eu aprendi. Não são muitas coisas, porém, eu aprendi algumas que a minha filha diz muito que eu falo que para mim é óbvio, mas não é óbvio para as pessoas, então que eu teria que explicar melhor. Então é isso que eu estou tentando, explicar melhor, e gostaria que vocês também perguntassem alguma dúvida, algumas coisas que fossem interessantes para vocês, para que eu pudesse explicar. Essa é a minha intenção, explicar da maneira que eu sei, tá? Então, hoje nós estamos falando, a nossa live, hoje o tema é Bem-vinda Mamãe, tá? Por que Bem-vinda Mamãe? Não é só porque estamos começando a live, não. É porque no início do livro, e logicamente no início do bebê, tem que ter uma mãe, né? E tem que ter uma ideia de ter um bebê, antes até da gestação. E muitas mães ainda não estão prontas, não. A maioria. Muitas mães, eu fico até com pena, às vezes eu falo para as pessoas, as mulheres são muito mal preparadas. Por mais que nós tenhamos todas as fontes de pesquisa e tudo mais para fazer, elas não sabem muita coisa por falta de preparo, principalmente em relação à alimentação. Mas depois nós vamos falar sobre isso. O importante é que nós precisamos... Tá ótimo, o Wilder, que bom. Muito obrigada, Wilder. Tá? Mas você me inspirou a começar toda essa história. Vamos lá. Então, para que você possa realmente querer ser mãe, tem que ter muita coragem, viu? E acreditar naquilo que realmente você está conseguindo fazer. Ter um contato com outro ser, tá? Os familiares, né? Que muitas vezes não compreendem. Às vezes também o pai, tá? Tem alguma dificuldade. Eu não digo nem aqueles pais que muitas vezes eu pego lá na maternidade, que infelizmente não aproveitam a melhor parte. É o que eu falo para as meninas, né? Elas às vezes não aproveitam a melhor parte. Elas estão aproveitando. Difícil demais para elas. Mas elas aproveitam a melhor parte. Mas tem muito pai que participa. E eu adoro pegar pai na recepção para entrar no consultório, sabe? Então eu chamo todos eles, quando eu vejo lá, às vezes uns estão no carro, aí eu falo, vai lá, chama ele para participar. E com isso eu acho que eles já estão começando a participar um pouquinho mais. Tem alguns pais que vão com as mães, tem alguns pais, olha, eu tenho até alguns que vão sozinhos, porque a mãe está trabalhando e eles levam o bebê. Então isso já é uma vitória, depois de 23 anos, já é alguma coisa, né? Mas eu acredito que isso ainda possa acontecer, tá? Principalmente com a informação. E as mães precisam dessa informação, tá? Tem muitas dúvidas, muitas. Principalmente aquelas, nem parece, né? Que já tiveram um filho e às vezes tem dúvida se vão ter outro, se vão conseguir ter outro, se o outro vai vir realmente perfeito, aquela história de sempre, né? Preocupadas com o que pode estar acontecendo com o bebê, preocupadas com a possibilidade de manter o bebê. E aí eu faço de tudo para fortalecer essa ideia, porque realmente eu acho que é uma ótima ideia ser mãe. E ótima ideia trazer esses bebês para o mundo, tá? E elas não vão ficar sem apoio. Nós podemos apoiar sempre. Elas sempre vão ter apoio. Nem eu sei como. Às vezes eu pergunto para algumas delas, vem cá, como é que você vive? Aí elas dizem, me ajudam assim, me ajudam de outra forma. Sempre tem alguém que ajuda. Tudo bem, não vai ser exatamente da maneira que gostariam. Mas, às vezes, é até melhor do que elas poderiam pensar. Então, essas dúvidas, nós temos que realmente tirar da cabecinha delas, tá? E ajudar para que não tenha nenhum impedimento. Então, no livro, eu comecei a escrever algumas coisas que eu sentia, tá? Então, coisas que eu ficava com dúvidas. Não foi antes da gravidez, não. Foi num momento da minha vida que eu comecei a pensar sobre isso
e pensar nas minhas pacientes e comecei a escrever. São as coisas que vocês já viram inicialmente aí na minha página aí do Instagram, né? Então, que o Marcelo já colocou aí nos vídeos, muito legais, que são, ó, tem o incógnita, tem pausa, motivo ainda não tem, mas ele vai fazer. Lucidez, tudo isso já tem, assim, tem uns que são grandes, ele pôs pausa 1, pausa 2, incógnita 1, incógnita 2. Poxa vida, ficou muito mais fácil até do que lendo, sabe? Eu gostei, porque mostrando as fotos, mostrando os filmes, parece que a gente consegue assimilar melhor. E eu gostaria muito que essas mães que estão em dúvida, essas mães que têm essas dificuldades, que têm medo, sabe? Que pensam um monte de coisas que não deveriam pensar, entendeu? Elas, tá no YouTube também, tá em tudo quanto é lugar. Tem aí um negócio que ele colocou aqui, que é só clicar na bio e tem todos os lugares onde está tudo aí. Inclusive o WhatsApp. Tem algumas pessoas que já estão no meu WhatsApp e outras ainda não entraram. Vocês podem entrar, tá? Está sendo muito legal. O WhatsApp é para quê? Para nós conversarmos, para tirarmos dúvidas. De vez em quando eu vou lá e entro uma meia hora. Eu fico só meia hora, para não ficar demais, não cansar, né? E eu respondo tudo que é dúvida que tiverem assim, fazendo da maneira que eu posso. Não vou dizer que eu vou saber tudo, mas quando eu não souber, eu vou procurar saber, eu vou conversar com vocês, tá? Então, isso daí vocês podem participar. Que grupo? Eu tô falando que é um grupo do WhatsApp. Ah, tá. O grupo, que eu me confundi. Tá, é o grupo do WhatsApp, tá. Esse grupo do WhatsApp tá aí lá na bio, vocês podem entrar também, tá? E as lives, a minha intenção é continuar fazendo às terças-feiras, às 20 horas, tá? A gente pode combinar esse horário e também fazer as dúvidas que vocês tiverem, eu também procurar assim, responder da melhor forma que eu tiver condições, tá bom? Mas pelo menos com o pouco que eu sei, eu acho que eu já posso ajudar pelo menos alguém aí a se animar, a ter um bebezinho, né? Não custa, né? Então eu procuro fazer isso muito lá na maternidade, adoro fazer casamentos, sabe? E já tenho feito alguns, porque os bebês chegam lá com os pais, às vezes que ainda não decidiram se casar. Aí eu dou uma força. Isso é sempre bom, porque a mãe, poxa vida, precisa desse apoio. Então é isso que eu queria falar. As mães não são todas que estão numa situação difícil assim, eu sei disso. Porém tem muitas que estão até numa boa situação, mas não têm apoio. Não tem apoio, sabe? Não conseguem perceber certas coisas até das emoções delas e dos bebês. Por quê? Porque ficam preocupadas com outras coisas que não têm importância, sabe? Com presentes, com roupas, essas coisas de sempre que as pessoas pensam que são importantes, mas não mais importantes, né? Então, nós precisamos orientar, nós precisamos apoiar, nós precisamos ajudar essa mãe, porque não é fácil ter um filho, não é fácil amamentar, não é só dar o peito, não é mesmo. Tem todo um esquema de um conjunto da família, tá? Do grupo familiar, que ela precisa de apoio de todos. É um trabalho em equipe, eu falo sempre para elas isso e para quem vai junto, porque às vezes vai vovó, vai titia, madrinha, e elas precisam saber que precisam apoiar essa mãe, tá? Mas nós vamos falar isso mais tarde, tá? Agora nós estamos pensando na gravidez, antes da gravidez, tá? Hoje esse bem-vinda mamãe seria mais para isso, para que elas pudessem realmente se animar, tá? De pensar na ideia, tá bom? E eu não vi se alguém tem pergunta. Tem pergunta? Temos perguntas sim. Tá, então vai lá, porque eu não vi nada. Ó, a gente tem pergunta da Léa Marques. Como posso ajudar um bebê com cólicas? Ah, tá. Bom, nós vamos falar muito ainda sobre isso mais tarde, né? Mas eu posso falar um pouquinho. O bebê, tudo, tá, gente? Tudo. Ah, mas não é tudo, porque sempre tem alguma coisa. Mas eu posso falar para vocês que tudo, tá? Com conversa e com amor se resolve, tá? Isso é experiência minha. Já também ouvi falar em vários locais sobre isso e funciona. Se você não souber o que fazer, tiver um pouquinho de amor, as coisas sempre melhoram na medida do possível. Mas a cólica do bebê
que todo mundo fala, né? Ah, são os primeiros 3 meses, às vezes dura um pouco mais, às vezes dura menos. Mas nós podemos observar que tem muito a ver com o emocional, não só do bebê, como da mãe também. Lógico, na homeopatia nós podemos tratar com muitos medicamentos, de acordo com cada caso, tá? Existem alguns medicamentos também alopáticos que podem ajudar, mas não todos que o pessoal costuma muito usar, porque às vezes até atrapalham o ritmo intestinal da criança. Então, essa criança precisa ser, como todas, né? Precisa ser acompanhada. Tem que saber que tipo de cólica, como é que ela está sentindo essa cólica, qual o momento que ela sente, por que está isso acontecendo, como está a vida desse bebê. E você, no caso, mamãe que quer ajudar, conversa com ele, tá? As mães não sabem conversar e elas ainda falam para mim, assim, até hoje, na pergunta, doutor, a senhora acredita mesmo nisso? Eu digo que sim, com certeza, porque eu pego o bebê e converso. Às vezes o bebê está chorando e elas não sabem o que fazer. Eu pego um pouquinho o bebê, eu peço licença, lógico, me empresta o neném um pouquinho. Aí eu pego o neném, olho para ele e falo, o que foi? Eles olham com o olho arregalado e dão um sorriso. É a coisa mais linda, entendeu? Quer dizer, não é sempre. Às vezes quando estão com fome choram. E a gente sabe que é fome, aí não tem como, tem que botar no peito, né? Quando estão com dor, também dá para notar. Às vezes uma dorzinha de ouvido, tá? Então tudo isso tem que ver. Às vezes uma cólica é algum problema do ouvido, que deu também alguma alteração intestinal. Então existem várias situações que têm que ser analisadas, tá? Eu espero que tenha ajudado alguma coisa, mas o pediatra vai saber melhor. Tá, a Bia Marques também está perguntando qual é o maior impedimento em ser mãe. Impedimento em ser mãe. Eu acho que muito é o medo, a falta de apoio, que nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Medo. As mulheres têm medo, muito medo, de tudo. Principalmente quando ficam pensando nas coisas, porque mulher pensa bastante, né? Graças a Deus, nós pensamos bastante. Mas, às vezes, nós temos que controlar o nosso pensamento. Também tem um capítulo aqui falando sobre pensamento, tá, gente? Então, nós precisamos controlar. Principalmente, direcionar. Nós temos condições de direcionar o nosso pensamento para o melhor. Então, por que nós... É 50%, tá? 50% de pensar em coisa ruim e 50% de pensar coisa boa. Então, por que eu vou escolher pensar coisa ruim? Vou escolher pensar em coisa boa. Então, eu posso imaginar o que eu quero, tá? Como que eu quero, e idealizar aquele bebê. E, com certeza, isso aí vai auxiliar muito na formação do bebê, tá? Então, é pensar no que você quer do melhor. Ah, mas e depois se vier alguma coisa pior? Olha, não sei se vai ser pior, porque as coisas não acontecem por acaso, né? E muitas vezes, quando acontece alguma coisa mais difícil, que eu não gostaria de falar sobre doenças, mas nós temos que ter a realidade, né? E falar sobre a realidade. Existem algumas doenças, sim, não só genéticas, que mais tarde também nós vamos falar sobre isso, mas existem doenças genéticas, existem doenças que são adquiridas durante a gravidez, principalmente, né, eu lidei muito com crianças com problemas, eu vou falar com crianças com câncer, né, e isso às vezes acontece na formação, sim, mas eu vou ficar logo pensando nisso? Não. E se acontece isso com qualquer família, tá? Não é por acaso. Tem sempre um motivo para isso acontecer. E se nós procurarmos saber, nós vamos compreender, tá? Então, é acalmar o coração, pensar no melhor e ter coragem, sim, porque vale muito a pena. Até as crianças com problemas, que eu tenho inclusive na minha família, tá? Que é uma doença genética, né? Síndrome de Down, tá? E eu adoro meu sobrinho, ele é maravilhoso. Foi uma bênção na nossa família. Quanto aprendizado ele trouxe e até hoje ele traz. Quer dizer, tudo isso tem que ser avaliado, tá? E principalmente quando você vai pensar em abraçar uma jornada dessa, tem que ter coragem, vontade e pensar no melhor, tá? E aí ter a certeza de que você não está sozinha, tá bom? Tem alguma outra? Tem. Vamos lá. O Bruno Bibo está perguntando como melhorar a alimentação das mamães, dando maior apoio para o bebê, a fim de evitar anemias de ambos. Isso é muito importante, tá? A maioria das mães lá que nós vemos na maternidade
Desculpa falar maternidade, tá, gente? É o hábito. Agora não é maternidade. Eu estou trabalhando em Xerém, né? No CRAESME, né? O Centro de Referência e Apoio CRAESME, Centro de Referência e Apoio Especial à Saúde da Mulher. É isso. Então, agora, mas era maternidade, antiga maternidade de Xerém. E lá tem realmente pré-natal, né? Nós vemos o pré-natal, tem ginecologia e tem a puericultura, a pediatria. E a maioria tem anemia. Parece mentira, mas tem. Ah, porque o pessoal não come direito? Às vezes até come, mas não come assim, o que precisa, tá? Logicamente que nós sabemos que tem muito mais necessidade do ferro durante a gravidez. Mas até mesmo lá que tem tanta chance de conseguir folhas, né? Verduras, legumes, verduras principalmente, que tem bastante verde que eu falo, não comem ovo, não comem feijão às vezes, fígado. Ah, mas eu detesto fígado. Tá, então não precisa comer fígado, mas coma alguma coisa que tenha mais ferro, tá? Isso é muito importante. E também, junto com a vitamina C, que ajuda a assimilar, né, a captar o ferro, tá? E ela tem grandes resultados também para o intestino, que ajuda também o intestino a funcionar melhor. Então, tudo isso tem que ser colocado para a mãe, além de tomar também o suplemento, tá? Porque o suplemento, aí no caso delas é até complemento, não chega nem a ser suplemento, porque elas realmente precisam daquilo. Tem que prestar atenção e também fazer os exames, tá, de acompanhamento. Para o bebê, eu também pego muitas crianças com anemia, tá? Principalmente nos primeiros 6 meses, que as pessoas falam, não precisa de nada. Só que se for uma mãe carente, aí no caso, em ferro, ela não vai ter reserva para esse neném, para passar para o neném. Então, o neném também vai precisar de um complemento. Isso tem que ser observado, porque o neném depois não cresce direito, tá? Ele não, pode ser mais suscetível a outras doenças. Então, nós temos que dar realmente o ferro para o bebê também. Então, essa alimentação da mulher é fundamental. O que eu falo para elas? Porque muitas pessoas falam, não come isso não, porque vai dar cólica no neném. Não pode porque não sei o quê. Aí, coitadas, elas chegam lá, às vezes, não tem o que comer, porque elas não sabem o que comer, tá? Então, eu falo para elas, você pode comer tudo que você comia durante a gravidez, você come na época da amamentação, né? O neném já nasceu. Tudo que você comia durante a gravidez que não te fazia mal, você continua comendo, porque normalmente tinha também essa afinidade com o organismo do bebê, que ele também vai se adaptar a essa alimentação, porque as pessoas comem de formas diferentes, né? Tem muitas pessoas que não sabem comer direito mesmo. Não sabem comer direito por quê? Porque não sabem escolher as proteínas, que são fundamentais. Eu falo isso para as crianças depois, que elas têm que comer, que são os tijolinhos do corpo, né? Não sabem comer vitaminas, não comem frutas, não comem verduras, não comem nada dessas coisas. Elas perguntam para mim, doutora, mas eu posso dar isso para o bebê? Senhora, você deve dar, entendeu? Elas não sabem, quer dizer, tem que realmente, sabe, explicar e acompanhar não só essa mãe, né, como a criança. E durante a gravidez, né, ela precisa ter realmente muita proteína, tá? E muito ferro, sais minerais, né, mas o ferro principalmente, tá? E vitaminas, lógico, né? Ter também, e aí vai ter o acompanhamento com a obstetra para poder saber o que é melhor para ela se alimentar. E com a nutrição também, lá também eles têm nutrição, tá? Que é bom também que seja assim acompanhado. É isso. Vai lá, Marcelo. Tem alguma coisa para responder? Eu posso continuar? Continua, tem mais alguma coisa aqui, mas no finalzinho o pessoal vai me responder, perguntar mais, né? Você já responde mais alguns. Tá bom. Então vamos lá. Como que nós podemos ajudar, né? Vamos continuar o que nós estamos conversando, né? As mães... mas isso aí não. O que o livro também está falando aqui, né? Logo no início, a primeira coisa quando a gente abre assim o livro, né? Estou falando, tá? Que ele é para a saúde de pais e filhos, prevenção de doenças e dificuldades evitáveis, tá? Isso está escrito logo no início do livro. Agora, como que você vai conseguir isso? Através da comunicação e da compreensão dos sentimentos, tá?
E aí o bebê depois, mais tarde, vai falar para a mãe, né? Aprenda comigo a ser feliz. Tão simples, né? Tão simples que parece até mentira. Mas por que é tão simples e que é verdadeiro? Porque é o equilíbrio. Nós precisamos de um equilíbrio. Se nós não tivermos equilíbrio, nós vamos sair da direção correta, né? Da nossa energia vital, né? Que nós aprendemos na homeopatia. Nós vamos para uma rota equivocada. E aí é a doença, tá? Ninguém quer ficar doente. Só que não é todo mundo que procura preservar o seu equilíbrio, a sua saúde. Nós sabemos disso. Cada um vai fazer a introspecção e vai perceber quanta coisa faz, às vezes, que não ajuda no seu equilíbrio. Agora, em relação à família, em relação aos bebês, né, em relação às grávidas, em relação às puérperas, né, que já estão amamentando, todas essas situações, tá? Se você realmente se comunicar melhor, com certeza pode evitar um monte de problemas. Quantos problemas existem entre o casal durante a gravidez, gente? Uma hora que a mulher está precisando tanto de um apoio, né? E às vezes o marido não percebe isso, porque ele não está sentindo o que ela está sentindo, tá? Ela sente realmente muito mais forte as emoções do que quando não estava grávida, porque ela está com outro ser dentro dela, tá? E que também tem sensações. Então é um turbilhão de sensações que tem que ser apoiada. O marido aí no caso, ele dá muito apoio. E eu escrevi um capítulo só sobre isso, tá? Tá lá em Emoções, falando da parte do pai, entendeu? Que tem que realmente apoiar essa mulher, tá? Que está grávida. E também apoiar antes dela engravidar, para ela não ter medo também disso, porque muitas têm medo de ficarem sozinhas nessa história. E não é à toa que nós temos 2 para cuidar de um bebê, né? 2 com amor. Isso é que é importante também. Então, para isso, nós vamos ter necessidade de realmente prestar atenção no nosso intento maior, que é ter saúde, prevenção de doenças. Teve uma época, a Edivânia nem vai saber disso, depois eu ia contar para ela, mas eu vou contar logo. Nós trabalhávamos na Casa Ronald, tá, com homeopatia, com as crianças com câncer. Então, teve um rapaz, né, que ele era o responsável por lá, o Sérgio, ele veio todo feliz para falar com o nosso grupo, que tinham começado a fazer assim, um trabalho sobre diagnóstico precoce de câncer. Aí ele achou aquilo muito legal, que nós gostaríamos disso, porque nós fazemos homeopatia. Aí eu falei para ele, não sei se você lembra, André, eu falei para ele, não acho graça nisso. Eu preferia bem mesmo que houvesse a prevenção do câncer e não o tratamento precoce. Prevenção, que não precisa ter, tá? Não precisa. Tudo bem. Como é que eu vou fazer? Como é que eu poderia ter feito? Talvez as pessoas não saibam em detalhes do que precisariam ter feito. Porém, é um contexto de vida. Então, é disso que eu estou falando, tá? De se viver bem, de ter saúde, de fazer realmente prevenção de coisas que não são necessárias, gente. Tem muita coisa que não é ser necessária. Teve uma época que na pediatria, né, eles falavam, tinham frases assim por ano, né, tinha umas frases que eles falavam que eram importantes da gente se fixar. Eu acho que agora não tem tido mais, não tenho nem ouvido isso mais, mas na época era assim, acidentes acontecem, mas podem ser evitados. É lógico, acontecem acidentes, mas não precisa acontecer. Muita coisa pode deixar de acontecer se você tiver um pouquinho de atenção, tá? E eu esqueci também de falar sobre isso, né? Nós vamos ter um sorteio do livro, né? Eu falei para vocês, né? Promessa é dívida, com certeza. Eu estou muito animada com essa história do sorteio. E eu não tinha falado, né? No início. Então nós vamos fazer o seguinte. O Marcelo aqui tirou uma foto, por sinal que eu não estava nem preparada para tirar a foto, né? Ficou meio estranha, mas ele tirou e colocou aí para vocês. Está logo no início, tá? Como é que é o nome daquilo? Do feed. Do feed. A última postagem do feed.
a última postagem do feed, tá? Então, se alguém aí quiser participar do sorteio, é só falar alguma coisa dessa foto, tá? Pode falar oi, pode comentar, pode falar qualquer coisa. Marcar, fazer qualquer coisa nessa foto. Que aí já vai automaticamente entrar, sei lá, nesse negócio. Vai estar concorrendo. Né? Vai estar concorrendo, tá? Ele vai fazer o sorteio todo bonitinho. Tá bom? Então é só botar aí algum sinal, alguma coisa nessa primeira foto, tá bom? Se quiser botar mais vezes, vai concorrer mais. Mas voltem depois, viu? Sai da live e volta, tá? Sai e volta, que eu vou estar aqui. Tem que estar presente pra ganhar. Tem quanto tempo? Dá tempo pra mim? Dá. Tem que estar. Tem que estar presente, tá? Sai e volta, tá? Sai e volta, que aí a gente vai fazer o sorteio no final de tudo, tá? Mas vai ter o sorteio. Então, Marcelo, tem alguma coisa que você quer que eu responda? Quer responder algumas perguntas agora? Eu acho bom. Depois eu continuo aqui. Então tá, eu tenho pergunta da Lunatec.enf. É verdade que o Danoninho, após a refeição, vai inibir a absorção de ferro? Ou isso é mito? Não, tem informação sobre isso? Bom, primeiro de tudo, Danoninho, gente, eu não estou indo contra Danoninho, tá? Mas bebê que mama no peito não precisa de Danoninho, tá? Nem de nada de leite de vaca, tá bom? Mas, se não é um bebê que mama no peito, tá? Que já está com outro tipo de alimentação, tá? Até pode, mas seria bom deixar para o lanche. Porque se você vai dar depois do arroz com feijão que tem bastante ferro, o leite vai impedir esse ferro de ser absorvido, tá? Então nós não devemos misturar, porque eu estava falando no início. A vitamina C, ela ajuda, né, a absorver o ferro, mas o leite dificulta, tá? Então seria melhor dar o Danoninho, no caso se você quer dar, tá? Se precisa dar, à tarde, no lanche, dá com aveia se você quiser, aí tudo bem, tá bom? Foi isso que ela perguntou, né? Foi. Tá. O que mais? O Big Astro está perguntando como eu posso entender os momentos que o meu bebê sente dores e quais são os sinais que ele dá normalmente. Puxa vida, ele dá todos os sinais. Olha pro teu bebê, olha para ele. Olha, o pessoal não sabe olhar, gente. É pegar o bebê e olhar pro rostinho dele, pros olhos dele, tá? Até o recém-nascido. Tem algumas vezes que ele vai olhar através de você, tá? Você olha pro olhinho dele, ele não está olhando para você. Aí você procura os olhos dele, conversa com ele, chama sempre o nome dele, tá? Para ele poder entender que você está se referindo a ele. Mas ele sabe disso? Vai saber. Olha só, ninguém tem dúvida de que, por exemplo, eu vou comparar, mal comparando, né? Um cãozinho adestrado. Alguém tem dúvida que um cãozinho pode ser adestrado? Não. Por que alguém vai ter dúvida que um bebê vai entender isso que você está falando e vai aprender? Perceberam como é que é o negócio? Então, o neném, ele é ser humano. Ser humano, tem raciocínio, tem muito mais condições de aprendizagem do que um animal, tá? Então, você precisa ensinar. E é o que eu falo sempre para elas. Se você não ensina coisas boas, vai aprender bobagem. Então, é melhor você ensinar o que você quer ensinar, tá? E da tua maneira, as tuas noções que você tem de coisas boas, de preferência, porque infelizmente tem até bebezinho que fala palavras que não são muito boas, porque aprendem, tá? E as mães às vezes acham engraçado, porque não sabem que aquilo ali não é engraçado, vai ter depois um futuro que não vai ser muito bom, tá? Então precisa realmente ensinar coisas boas. Por exemplo, é uma falta de respeito muito grande por falta de conhecimento. O bebê está lá, né, na consulta. Aí eu estou na minha mesa, a mãe em frente, aí eu dou a receita para a mãe. O bebê estende a mãozinha para pegar. Aí a mãe vai e arranca aquilo da mão dele. Aí eu falo assim, gente, não faz isso, entendeu? Pede licença pelo menos, tá? Pede licença, faz com cuidado. Aí o que eu faço? Ele começa a chorar, lógico. Aí eu pego um papelzinho, dou na mãozinha deles, ficam todos felizes e abrem um sorriso lindo. Quer dizer, é por aí, é respeito, é compreensão, é realmente olhar para o bebê e perceber todas as sensações que ele tem ali te transmitindo, tá? Que não é só com a palavra que a gente fala, que a gente transmite
as emoções, não. Tem tantas maneiras, né? Até com gestos, com olhar, sabe, com o choro. O bebê, então, se manifesta muito bem aí com o choro. Quando ele não gosta de alguma coisa, ele reclama chorando. Então, vamos prestar atenção nisso, tá? Aos pouquinhos vocês vão entendendo. Tá, vocês estão acompanhando isso? Está dando para eu explicar alguma coisa? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma ideia do que eu poderia falar melhor, sei lá, né? É a primeira vez que eu estou fazendo isso, gente, então eu preciso de ajuda, tá? Podem dar o feedback, fazer o comentário que quiserem. Podem comentar, tá? Por favor, porque isso aí vai ajudar, tá bom? E eu não estou vendo os comentários, eu não estou vendo nada, só os nomes das pessoas. Tá bom, mas depois eu vou ver. Posso continuar? Ou vai perguntar alguma coisa? Tem uma outra pergunta aqui, ó, antes de vir a próxima rodada daqui a pouco. A Bruna também, acho que é B Marte, deve ser Bruno, alguma coisa com B. O que você efetivamente vai fazer assim para ajudar as mamães assim, nas lives, no WhatsApp? Tudo que eu puder. Quer saber. Tudo que eu puder. Tenho muita vontade de ajudar assim, não porque eu sou boazinha não, eu falo para as pessoas, não sou boazinha não, tá? Mas algumas coisas eu já aprendi. E eu estou realmente com muita vontade de fazer isso, sempre tive, tá? Estava me sentindo tolhida, tá? Com essa história desde que eu comecei a escrever e que eu percebi essas coisas e que conversava com as mães e tal. Mas agora, com essa chance que eu estou tendo, eu quero aproveitar o máximo, tá? O máximo que eu puder, é lógico, vou fazer nas minhas possibilidades, no tempo que eu também trabalho, né? Tenho muita coisa realmente para fazer, gosto de fazer pão, gosto de cozinhar, entendeu? Então, tem muita coisa, tem em casa para fazer, mas eu realmente estou me dedicando da melhor forma que eu posso. E aí, como é que eu vou ajudar as mães? Se eu tiver condições de ajudar, como que elas vão conversar com os seus bebês, eu vou procurar fazer isso, tá? E como é que eu vou fazer isso? Falando para elas, olha e fala com o bebê. É isso que eu faço em cada consulta. Aí a mãe, eu tô falando isso, ela olha para mim e não olha para o bebê. Vocês acreditam nisso? Elas não olham para o bebê. Eu falo assim, olha para o teu filho, olha para os olhos dele. Aí elas olham e olham para mim novamente. Você olha, presta atenção, conversa com ele, fala qualquer coisa abertamente, fala com a tua voz, não só com o teu sentimento, mas fala com a tua voz. Aí quando começam a falar, o bebê começa a repetir os gestos, gente. Eu hoje estava bebendo água, nessa garrafinha aqui, que eu gosto de beber água. Aí quando eu coloquei a garrafinha na boca, o neném chegou a abrir a boca, olhando para mim. Aí eu falei, mãe, dá um pouquinho d'água para ele, entendeu? Aí ele quis a minha garrafinha. Ó, ele quis a minha garrafinha. Você pediu para as pessoas comentarem, elas comentaram. Então vou falar aqui os comentários delas. Você pediu para elas comentarem o que elas estão achando, né? Então tá, ó. A Leia Marques falou que você tá bonita na foto. Deve ser sobre a foto que você falou que você não estava bem. Meu Deus do céu. Obrigada. Não gostei muito não. A Cristina Andrade Cruz falou que você é você na foto ou na real. Aí botou um coraçãozinho de lado. Que bom. Que bom. A Carol Vasconcelos falou que o bebezinho dela tá resfriado e não quer mamar hoje. A última vez que mamou foi às 7 da manhã. Não, tem que prestar atenção. Estimula, tá? Não sei qual a idade do teu bebê, né? Mas vocês precisam estimular. Se estiver dormindo, acorda o neném, tá? Sacode ele. Não é sacudindo não, gente. Vira para um lado, vira para o outro, mexe com as perninhas, faz um rolamento. Isso eu ensino para os pais muito a fazer, tá? Olha para o bebê, levanta o bebê, até que ele comece a ficar mais esperto e você coloca no peito, porque senão pode ter hipoglicemia, isso não é bom, tá? Agora, de jeito nenhum sacudir o neném, pelo amor de Deus, tá? Que neném é muito delicado, muito sensível, eu fico apavorada quando as mães puxam pelo braço, não façam isso, tá? Tem que pegar pelo corpinho para poder suspender o neném, tomar cuidado com a cabeça, mas não deixa o neném dormir tanto assim sem se hidratar. Uma coisa importante, dá uma olhada, se for neném pequenininho ainda, né, bebê, dá uma olhada na moleirinha, tá? É a fontanela bregmática, isso aqui é a moleirinha do neném. Se estiver funda, ele está com pouca hidratação, então precisa mamar, tá? Se for neném que já bebe água, precisa tomar água, porque a desidratação é assim, rapidinho, tá? Se bobear,
realmente fica desidratado. Aí vai ter que ir para o hospital. A gente faz de tudo para evitar uma emergência, faz de tudo para evitar uma complicação com esse bebê. Então, fica esperto, tá? Se o neném estiver prostrado demais, aí ele tem algum problema. Vai ver a temperatura, vai ver o que está acontecendo com ele, mas ele precisa mamar, tá bom? Tá. Carol Vasconcelos botou assim: o que posso fazer? Você é top. Você é top. Obrigada. A Lunatec.em falou que você está indo muito bem, só continua que está fluindo. Ah, que bom. Então vamos lá. A Assembleia de Jesus falou que você que está amando. Estou amando. Ai, que bom. A Daiane Leal T falou: eu gostaria de saber sobre a fase da birra e como ensinar o bebê que bater não é certo. Oh, meu Deus, isso aí eu faço direto lá. Tem que ensinar como é que se faz carinho, gente. É tão fácil. Segura a mão do neném, que você ainda pode, quando ele é pequenininho, e ensina ele a fazer carinho no rosto da mamãe. Carinho, não pode bater. E olha pra ele séria nesse momento, porque vai ficar assim, vai dar vontade de rir, né? Mas não pode rir. Quando é sério, tem que falar sério, tá? Não é com maldade, mas é sério. Você fala pro bebê: não pode fazer isso, tá? Você vai fazer carinho. Também não é ficar o tempo todo falando não pode, não pode, não pode, tá? É falar uma vez, tá? Uma vez já é o suficiente. Fala que não pode e ensina o certo. Aí vai melhorar. A birra, aí no caso, já é uma continuidade disso que já aconteceu lá atrás, tá? Que ainda não foi orientado direitinho, tá bom? Os bebês não são bobos, não. E logo no início, às vezes, eles dão aquelas mordidas que não são mole, né? No peito. Não pode deixar fazer isso. Então, tem que tirar do peito e colocar novamente. Mas antes de colocar, falar com ele: olha, não pode fazer isso, tá? E aí coloca novamente. Para tirar do peito, eu ensino sempre para as mães, né? Assim, põe o dedo no cantinho da boca do bebê, assim, e ele já solta no cantinho da boca do bebê, tá? Que aí ele vai e solta o bico sem machucar. E torna a botar novamente, tá? Na posição. Isso também nós vamos conversar. Eu vou falando tudo logo de uma vez. Isso é importante, tá, gente? Porque barriga com barriga. Lembrem disso, tá? Para botar na posição certa para o bebê mamar, é importantíssimo que a barriguinha do bebê esteja encostado na barriga da mãe. De preferência com a cabecinha mais elevada, tá? Para não dar problemas depois até no ouvido e dar problemas para ele mamar. Então, mais elevada do que o bumbum, né? E ele mama olhando para o peito direto, assim, a cabecinha virada para o peito. Isso daí evita muitos problemas, tá? Inclusive de pegar só o bico e machucar. Então, temos que prestar atenção na posição do bebê. Muitas vezes, a maior parte das vezes que chegam lá os bebês dizendo que estão com refluxo, é porque estão engolindo ar. Eles não estão posicionados de uma forma assim correta, né? Correta que eu digo assim, melhor para que o bebê não engula ar, porque não pode ter espaço aqui na boquinha, tá? Se tiver espaço, vai engolir ar. Aí vai ficar cheio de cólica, vai ficar cheio de gases, barriga enorme, tá? E vai sentir dor. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes que não são detalhes, são fundamentais. A Thaís Lima perguntou, está dizendo assim: minha bebê vai fazer 6 meses e ela não quer comer nada além do peito. Devo me preocupar? Lógico que não. Que bênção. Meus parabéns para as duas, né? Até os 6 meses, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, tá? Eu também recomendo dentro da sociedade, né? Que se amamente até os 6 meses exclusivamente, se for possível. Mas não é para se obrigar ninguém a fazer isso, não é para ficar culpada porque não fez, nem chateada, de jeito nenhum. Mas podendo, só agradece, tá? Por quê? O bebê até os 6 meses, mamando peito, ele não precisa de outros tipos de alimento. Ele consegue desenvolver bem e muito bem. É a época que ele cresce, engorda mais, tá? Os primeiros 6 meses, tá? Então, nós podemos ver isso pela curva de crescimento. Então, se tiver condições de mamar só peito, beleza, continua. Mas depois vai precisar comer, porque aí vai precisar de mais suplementos, vai precisar de minerais e tudo mais, que o leite só vai ser insuficiente para todas as refeições. Porém, vai continuar com o peito até os 2 anos e meio ou mais. Se conseguir fazer isso, vai ser muito bom. Agora, como que vai parar?
É você conversando com o teu bebê. É você olhando para ele, dando essa segurança para ele. Segurança, gente, é importantíssimo. Você tem que passar essa segurança para o bebê de que está tudo bem. Ele pode ficar, entendeu? Sem mamar se ele quiser. Uma vez eu vou falar para uma amiga minha, Thaís, né? Você pode falar para o bebê assim, eu não vou falar nada disso, porque eu adoro amamentar. Então continua, ué. Não tem problema, tá? É um problema de vocês. Não precisa falar nada com ninguém, para ninguém ficar reclamando, recriminando. Mas isso aí é um problema da mãe com o filho. Vocês têm que resolver isso. Agora, lógico, resolver da melhor forma. Também não vai deixar o neném ficar eternamente mamando. Lógico que não. Chega um momento que a mãe está cansada, não quer mais aquilo, ela tem que ser sincera e falar para o filho dela, olha, agora tá bom, entendeu? Então, não entendi isso. Temos 30 pessoas na live. Ai, que bom! Poxa, que legal! Muito obrigada por vocês todos estarem aqui, tá? Agradeço demais mesmo, porque é como falei, né? Não sei fazer direito e estou procurando fazer o meu melhor, tá? E eu sou tão insistente, sou tão teimosa que eu tô querendo continuar, tá, gente? Tô querendo continuar. Semana que vem... Tem mais coisas aqui para falar para tem você muita coisa do povo. E eu tenho... Ainda não acabei nem o que eu tinha que falar agora, mas tudo bem, deixa eu falar para vocês. Eu estou querendo, semana que vem, falar sobre o bebê realmente, né? Bem-vindo o bebê. Que aí o bebê vai começar a falar realmente com a mamãe, tá? Que é quando o bebê se manifesta realmente, aí vai ser um papo bem interessante. Por quê? Que ele começa a falar coisas que ele sente para a mãe, tá? Isso aqui é no livro. Eu vou procurar passar para vocês da melhor forma como que o bebê, como que eu noto isso, né? Que ele sente. Porque muitas pessoas falam assim, interpretação. Olha, eu não acho que seja não. Eu acho que você percebendo, tá? Você olhando, observando, analisando, prestando atenção, você pode dizer muita coisa que o bebê está sentindo. E muitas coisas, você percebendo assim, você pode mudar das intenções dele, educando. É necessário que se eduque um bebê. Vocês que são pais, têm que educar. Porque senão quem é que vai fazer isso? Não é o vizinho, não é na vida que ele vai aprender, porque se for aprender na vida, vai ser muito mais difícil, muito mais sofrido. Então é melhor que seja com vocês, que aprendam melhor, tá? Então conversem com eles, olhem para eles, percebam o que eles estão mostrando para vocês, tá? Que muitas vezes é muito mais do que palavras. Aí eu vou falar um negócio que é importante, que no nosso grupo do WhatsApp tem um grupo de pessoas autistas, tá? E eles têm feito perguntas para mim, algumas perguntas, né? Eu não tenho como responder muitas coisas, mas o que eu sei, o que eu posso, né? Então, esse grupo de pessoas autistas, eu gostaria de falar, né? Que eu achei muito interessante eles participarem, gostei demais. E que uma criança autista, nossa, como ela percebe coisas, como ela tem sentimentos à flor da pele, que as pessoas não notam. E elas são tão sensíveis que precisam de muito mais respeito do que as outras que não têm esse problema, essa dificuldade, tá? Então, que percebam ainda mais essas crianças, como elas são, o que elas querem, o que elas precisam. As mães de algumas crianças autistas que eu tenho, né? Elas aprendem também coisas fantásticas. E eu estou aprendendo muito com elas também, tá? São coisas que a gente tem que valorizar, que tem que respeitar. Isso que eu acho que é importante passar para vocês. Então, a Maia Mais colocou um coraçãozinho para você aqui. Obrigada. A Cristina Andrade Cruz botou uma mensagem bem bonita. Ela botou assim, não sou bebê, mas sou sua paciente, me sinto muito amada como um bebê. Me sinto amada como um bebê. Muito cuidadosa, companheira, esclarecedora e cozinha muito bem. Já deve ter comido essa coisa. Obrigada, Cristina, tá ótimo. Mas eu estou fazendo o que eu posso também por você, com muito carinho. A Line do Sete falou, doutora Eliane é maravilhosa. A Carol Vasconcelos falou assim, 7 meses ele já está comendo mais, estou preocupada. A doutora Daphne, cardiologia, falou, o bebê que está resfriado sem querer mamar pode estar com o nariz entupido. Poderia ser o caso de usar o Sorine, não é? Ela está perguntando se no caso de... Pode usar o Sorine, usar soro fisiológico. Tem alguns remédios mais complexos aí que o pessoal está usando muito, mas eu gosto de usar mais os simples, tá?
porque temos que resolver o problema do bebê, né? E você limpando o narizinho, muitas vezes eles não limpam direito, né? Mas não precisa fazer aquelas lavagens tão grandes que às vezes até complicam quando não sabe fazer direito, tá? Mas manter hidratada a mucosa, tá? E resolver o problema desse resfriado. Aí ele tem que ser realmente analisado e tratado, né? Com homeopatia também, que resolve muito bem. A Juliane Oliveira perguntou assim: a partir de quantos meses eu posso começar a colocar o bebê sentado? Opa, depende do bebê. Tem que ver a estrutura do bebê, tem que ver se ele já tem condições de segurar melhor o corpo, a cabecinha, nada forçado, tá? A melhor coisa para fazer um exercício com o bebê, que ainda está molinho e tal, coloque ele de bruços no chão. Aí as pessoas falam, mas no chão? Se é no chão. Forra o chão com uma colcha, um edredom, um tapetinho desses de borracha, tá? Tem pessoas que dizem, mas a minha casa é muito fria, não sei o quê, então forra antes com um papelão que seja e coloca uma colcha, um negócio em cima, limpinho, lógico. O neném vai ficar por algum tempo ali. Mais tarde, quando começar a engatinhar, ele vai engatinhar no chão que tiver em casa, entendeu? E ninguém vai segurar. A não ser que você coloque preso no carrinho, o que é uma judiaria, não se faz isso com uma criança, tá? O carrinho é para passear, não é para ficar preso. Então, e também andador não, gente, por favor, tá? Que andador é um perigo muito grande. Então, já teve problemas que a gente não precisa nem falar, mas é melhor que não coloque. E também atrapalha o desenvolvimento do bebê, porque ele precisa aprender a se mexer, a ter força, ele tem que fazer exercício. Então, o fato dele ficar de bruços no chão, acordado, dormindo não pode ficar de bruços, tá? Acordado, ele vai levantar a cabecinha na mesma hora. Levanta a cabecinha, levanta o bumbum, começa a fazer esforço e nisso ele vai aperfeiçoando a musculatura, a articulação e você vai notando, quer dizer, ele mesmo vai começando a virar, depois ele vai sentar sozinho, tá? Então, não vai fazer nada precipitado, porque senão pode prejudicar em muitas coisas, né? A parte óssea, tudo, pode prejudicar o bebê. Então, aí, ó, a Thaís Lima botou aqui o rostinho com o coraçãozinho no olho, agradeceu. A Rosa Maria botou o coraçãozinho. O Alexandre Pereira botou o coraçãozinho e bateu palma. A Thaís falou que você arrasa. A Maia Camacho botou outro coraçãozinho. O Alexandre Pereira Neto falou que a senhora deve continuar porque eles adoramos a senhora. Falou assim, ai, que bom. Deve ter sido na hora que você falou que quer continuar, né? Quero continuar. Isso. A Rosa Maria da Silva Neto falou parabéns, doutora Eliane. A Lea Marques falou muito bom. Que bom. Por que eu quero continuar, gente? Porque eu estou tendo essa oportunidade, entendeu? Eu sempre quis ter essa oportunidade, não essa, porque eu nem sabia que existia. Mas assim, eu queria passar essa mensagem, tá? Algumas mensagens para as mães. Como eu passo no consultório, que tivesse um alcance maior. A intenção do livro foi essa. Eu escrevi o livro... Pede elas para convidar as outras não. Podem convidar todo mundo que vocês quiserem, tá? Agora, a minha intenção escrevendo o livro foi essa, passar para quem eu pudesse passar. Só que eu achei que ficou muito devagar, entendeu? Não ia para frente. Aí disse, meu Deus, eu não vou ter chance de fazer isso ainda? Será? Aí aparece o Marcelo aí com essa história toda de marketing digital que me ajudou e está me ajudando, aí eu quero aproveitar, né? Tá? E aí ele que inventou esse negócio da live também. E vamos em frente, tá? Então deixa eu continuar, ainda tem um tempinho, não tem? E não tem mais tempo nenhum. 20h59. Então nós temos que sortear o livro rápido. Isso. Gente, então não posso. Olha, eu gostaria então de agradecer vocês demais, tá? Pela presença e das perguntas também. Me despedir de vocês e vamos fazer o sorteio e convidar para vocês. Estão perguntando se o grupo do WhatsApp é para todos. Para todos que quiserem, não é só para grávida não, entendeu? Agora, lógico, todo mundo conhece alguma grávida, todo mundo conhece alguma pessoa que está querendo engravidar, então de repente pode até se esclarecer e ajudar. A intenção é essa, tá? Vamos melhorar. Também bem legal, ó. Oi? Falou que ela já tem um filho de 12 anos, mas todas as orientações que você deu a ela, quando ela era bebê, ajudaram ela muito. Ela lembra que até o desmame foi super tranquilo com as suas orientações. Quem é ela? Ela conversava e o bebê entendia. Lunatec.enf. E aí, Luna? Deve ser Luna. Eu acho que eu sei, deve ser Luna. Mas... Não, eu tô vendo eu.
Não, aqui, ó. O rostinho dela aqui, pequenininho aqui. Tá. Ai, não consigo enxergar. Eu vou ver depois. Mas que bom, que bom. Então pode pensar também em ter um próximo, né? 12 anos já tá bom, né? De repente, quem sabe? Aí vamos ver. Então, vamos terminar para nós sermos fiéis aí ao horário, né? Marcelo, o que a gente faz aqui com o sorteio? Então, vamos ver agora se a gente Muito obrigada, sortear, tá bom. né? Hã? Vamos. Então vocês, terça-feira que vem, se Deus quiser, tá? No mesmo horário, às 20 horas. Tá bom esse horário, se vocês quiserem também comentar sobre isso, né? Foi o horário que eu pensei, né? Que fosse bom, né? Não sei. Tá? E vamos lá, o que eu tenho que fazer com o sorteio? Peraí que eu agora vou conforme for, a gente vai pegar o seu celular aqui e vai... Tá. Então, a próxima live vai ser falando sobre o bebê. Vamos combinar assim com eles. Eles fazem um comentário lá com calma, comentam lá com calma, e na hora do sorteio a gente vai gravar aqui na tela do computador o sorteio para todo mundo ver como que foi feito. Aí a gente faz e divulga aí no Instagram do ganhador. Daqui a pouquinho a gente faz isso. Ah, daqui a pouquinho? Para não perder o pessoal também. Mas se encerrar não para? Oi? Se encerrar a live não para? Não, vai parar a live, mas a gente pode depois postar o ganhador lá, fazer uma postagem falando do ganhador. Mostrando o negócio como foi feito. A gente vai postar um vídeo do sorteio em si. O vídeo do sorteio em si, que é feito pelo computador aí, por uma método aí que ele está falando. Pelo sorteador.com.br. Pelo sorteador.com.br, tá bom? Aí vai fazer e a pessoa que ganhar o livro vai recebê-lo em casa, porque vai deixar os dados para nós mandarmos o livro, tá bom? E com dedicatória. Então me diz o nome de quem quer, tá? De quem quer que coloque na dedicatória. Vai ser um prazer muito grande. Aliás, está sendo, né, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E eu agradeço demais, tá bom? Olha, até semana que vem, se Deus quiser, terça-feira, às 20 horas, tá? Tchau!